O homem pode suavizar ou agravar a amargura de suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Ele sofre mais quando acredita numa duração mais longa do seu sofrimento. Porém, se encara a vida terrena pelo lado da vida eterna do espírito, ele a entende como um ponto no infinito e compreende o quanto é breve, dizendo a si mesmo que esse momento difícil vai passar bem depressa. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 5, item 13. Durante o período solitário em que esteve na delegacia, aguardando o julgamento, Juliano ficava durante horas olhando o triângulo vertical formado pela única e pequenina janela, protegida por grades, localizada na parede oposta ao catre. A cela ficava no terceiro piso de um velho edifício e, através de pequenas janelas, o prisioneiro podia ver um retalho de céu e fragmentos de telhados descurados, de onde brotavam diminutos canteiros de musgo e trepadeiras. Via a cena pobre e insossa dos casebres rústicos de paredes cinzentas que ladeavam as ruas estreitas, íngremes e empoeiradas, entrecortadas pelas valas que as enxurradas escavavam em época de grandes chuvas. Na parte da manhã, as colinas ficavam iluminadas pelo sol nascente e o pequeno bairro parecia risonho, feito uma criança que, fechada em um quarto sombrio, tem projetado no rosto a luz dourada de uma lanterna. No fim da tarde, a nódoa escura, formada pela sombra das encostas, projetava-se sobre o casário por causa da sua posição do sol poente, dando ao lugarejo um aspecto frio e desolador. Os dias de prisão naquela pequena cela eram completamente desprovidos de novidade. Depois vinha a noite, e com ela o sono. Juliano dormia com relativa facilidade e acordava quando a luz da nova manhã penetrava a cela pela janelinha e pelas frestas existentes no antigo telhado, provocando estálidos secos no emaranhado de telhas, caibros e vigas, que, como um fantasma atento e silencioso, observava-o do alto. Rotineiramente aparecia um policial para cuidar das necessidades do prisioneiro, mas estava sempre apressado e se comunicava em monossílabas. Na maior parte do tempo entregue à solidão do cárcere, Juliano permitia-se viajar à infância. Era lá, na antiga fazenda, onde fora criado, entre árvores, rios, campos e bichos, que se reconheciam como verdadeiramente era. Um menino ingênuo que corria pelos prados, sentindo o vento no rosto, a criança simples e obediente, que sempre ouvia com respeito e acatava os conselhos dos mais velhos. Todas as vezes que pensava na infância, antes de qualquer outra imagem, vinham-lhe à memória de nuvens brancas que em dias de céu limpo deslizavam suavemente, bem próximas à sua cabeça. Em sua meninice, Juliano ficava estirado na relva, imaginando figuras aladas que se formavam e se transformavam sob a ação do vento. A antiga imagem daquelas nuvens que se metamorfoseavam diante dos seus olhos tinha uma conotação poética que marcara profundamente sua deslumbrada alma de menino da roça. Em torno da casa, num diversificado pomar, distribuíam-se as árvores frutíferas, laranjeiras, goiabeiras, caquizeiros e, principalmente, as amoreiras que havia ali em grande quantidade. Os gorjeios do batalhão de pássaros que se infiltravam entre os ramos iniciavam-se de madrugada e se estendiam até as horas crepusculares numa inesgotável e festiva anarquia de cantos e ruflar de asas. Lembrava-se também do jardim, criado e muito bem cuidado por sua mãe. Nele, rosas, cravinas, dálias e margaridas confundiam-se em fragrâncias e cores,
promovendo um inesquecível cenário onde borboletas e cólibres exibiam-se em desfiles multicoloridos. Do pai, recordava-se apenas das suas broncas, do seu perene mau humor e da espessa barba que ocultava boa parte do rosto. Da mãe, Juliano guardava a recordação do carinho a ele dedicado, a carícia nos cabelos enquanto o sono não chegava, e o beijo morno, cujo agradável sensação durava horas em sua face. Juliano não sentiu o tempo passar, e os anos alegres de sua meninice passearam-se lentamente como a paisagem que permanece estática enquanto o veículo segue viagem. Distraído, não percebeu os familiares envelhecerem precocemente, a mãe caducar e o pai morrer de bebedeira. Após haver perdido a fazenda herdada dos ancestrais, em jogatinas e orgias mundanas, o menino cresceu, sem se dar conta de que crescia. Muito cedo, a vida lhe imputou responsabilidades das quais não pôde fugir. De repente, havia perdido o conforto, a alegria e a paz. Estava necessitando de amparo e comida, arrastando consigo o fardo pesado que acabou se tornando a mãe dementada. Foi forçado a abandonar os estudos e emprestar-se a terceiros. Gastou o que havia sobrado da adolescência a lavrar terras alheias, a partilhar migalhas e favorecer com gente estranha e nem sempre bem educada. Para sobreviver, teve de superar obstáculos e dividir com a genitora desorientada o pouco que conseguia. Estava para completar 18 anos, quando numa manhã em que foi acordar a mãe, encontrou-a morta. A mulher havia falecido durante a noite, silenciosamente. Seria falso se dissesse que lamentava sua morte. Na verdade, embora a amasse, sentiu-se liberto daquele pesado compromisso. Não pôde evitar que lágrimas de pesar banhassem seu rosto e que uma forte sensação de vazio que invadisse a alma, mas não havia mais o que fazer. Enterrou a genitora, plantou cravina sobre a terra fértil que acobertava o esquife, fincou uma cruz de madeira sobre a sepultura, pegou os poucos pertences que possuía e ganhou o mundo.